Salve, rapaziada, o meu Peixão na TV está no ar em mais uma semana aqui na TV Cultura Litoral e também no YouTube do Meu Peixão. E aí, Giovanni Rojas, quem nós temos hoje de convidado? O nosso convidado de hoje fez parte de uma das gestões mais polêmicas da história do Santos Futebol Clube. Pedro Doria, braço direito de José Carlos Pérez, conta tudo sobre o período do ex-presidente no comando do Peixe, histórias, bastidores, brigas e muito mais. Seja muito bem-vindo ao Meu Peixão na TV, Pedro Doria. E junto comigo hoje nós temos apenas Andrei Reis. Fala, Felipe. Tudo bem? Mais um programa, dessa vez só nós dois, mas não vamos deixar de apertar o entrevistado aí, né? Com dois é melhor ainda. Boa! E hoje nós temos aqui, como o Giovanni já falou, Pedro Doria. Boa noite, Pedro Doria. Tudo bom? Tudo bem, boa noite. É um prazer participar com vocês, amigos, né? O Felipe é amigo, de longa data aí, muitas batalhas, é um prazer enorme. Estou à disposição. É isso aí. Queria muito falar com você, Pedro. Pedro que sabe muita coisa do Santos. O Pedro, ele foi membro do comitê gestor, mas todo mundo falava que era o vice-presidente junto com o José Carlos Pérez. De fato, você foi o vice-presidente? Olha, Felipe, na verdade eu era o único membro do comitê de gestão de fato em Santos, né? Eu desprendi um tempo da minha vida para me dedicar de fato ao Santos, me dediquei e eu estava presente lá praticamente todos os dias no clube e tudo mais. E na verdade, o cargo de vice-presidente é um cargo eletivo, né? Precisa ser eleito para ser vice-presidente, mas o estatuto diz que qualquer contrato, qualquer documento, qualquer coisa que você faça dentro do clube tem que ser assinado pelo presidente e qualquer membro do comitê de gestão. E no caso eu era um membro do comitê de gestão. O vice-presidente também é um membro do comitê de gestão. Então, eu acho que vice ou não, eu acho que não cabia esse papel a mim, eu exerci o meu papel como membro do comitê de gestão, conforme manda o estatuto. Pedro, primeiramente, prazer estar falando com você. Eu queria saber um pouco dessa situação que você falou, né? Que você era o único membro aqui em Santos. A gestão do Pérez ficou muito famosa por essa questão de ele comandar o Santos de São Paulo, né? Era uma questão muito falada. Você acha que dá certo esse modelo de gestão? Você acha que era possível comandar um clube aqui em Santos, né, na Baixada Santista, da capital? Bom, isso não é uma verdade, né? É uma meia-verdade. Não estou dizendo o que você está falando, mas é o que, no meu tempo, o que mais se produziu foi apócrifos, né, para nos atacar. Atacar minha família, atacar todos os meus amigos, todas as pessoas que estavam no meu entorno e tudo mais, e atacar o Pérez, né? Porque o Pérez, ele não era uma pessoa de reação. Eu reagia, eu processava todo mundo que me atacava. Todo mundo, sem a menor pudor. Me atacou, eu processo e acabou. Foi assim. Alguns eu perdi, outros eu ganhei, outros inclusive morreram e estão pagando aí, né? Então, é isso. Agora, o Pérez vinha toda semana para cá, ele tinha a rotina dele em São Paulo, né? Tinha o Business Center em São Paulo, onde ele atendia lá, atendia empresário, atendia jogador, atendia patrocinadores, tinha administração do marketing do clube, o Frazão ficava lá, trabalhava lá, tinha equipe de comercial, tinha equipe de escolinhas que ficavam lá, né? O Alan, que saiu agora do Santos, né, na minha época, que saiu agora do Santos, eles tinham uma parte da administração era lá, outra parte da administração era aqui. Então, quando se tinha demandas, tinha agenda aqui em Santos, o presidente via. Quando tinha agenda lá, ele ia. Da mesma forma nós. Quando tinha demanda lá, eu ia. Quando tinha demanda no Rio de Janeiro, eu ia na CBF. Quando tinha demanda em outros lugares, eu ia. Só que, diferente de muitos comitês de gestão que passaram pelo Santos, eu não alardeava nada, não fazia selfiezinha no Instagram, não postava nada. Eu trabalhava de verdade. E eu nunca estava levantando camiseta ou em momento de felicidade, apresentação de jogador, eu estava sempre resolvendo problema. Então, então eu fiz muitas viagens e tudo mais, muitas vezes fui para São Paulo, pagando do meu bolso tudo, né? Viagem, táxi, tudo mais do meu bolso. Não usava nada do clube, desafio alguém a falar, não tenho uma camiseta do clube, também desafio alguém a falar ou me cobrar por conta disso.
Mas eu ia para São Paulo também, tinha gente em São Paulo. No Rio, o Santos é um clube nacional, né? Pedro, voltando um pouquinho no tempo, né? Você já está falando aí como membro do comitê gestor. Eu lembro quando você foi empossado, eu lembro que eu falei, pô, fico feliz porque é um cara novo, a gente tá aí com a velha arada no Santos. E eu falei muito isso e assim, vamos voltar só um pouquinho. Quando foi para a eleição, o Pérez fez uma aliança com Orlando Rolo. Sim. Todo mundo, eu falei para você, Sim. todo mundo sabia que não ia dar certo. É. Por que vocês insistiram no erro? Na verdade, a nossa aliança na época do meu grupo era com o Andrés Rueda. Nós detectamos o problema de caráter dele naquela eleição. O grupo que eu fazia parte estava na Fantástica União, né? Quando nós rompemos com o Andrés Rueda na eleição, 2017, o Pérez me procurou, e eu já conheci o Pérez já de longa data, da ONG Santos Vivo. Tinha um programa que até o Calil que apresentava em São Paulo, eu estudava em São Paulo, e não tinha Gazeta Esportiva e tudo mais, só falava em Corinthians, Palmeiras, falava de Santos. Para ter notícia do Santos, ou eu dava um jeito de assistir ou escutar o Esporte por Esporte, saudoso Armando Gomes, ou eu escutava o programa do Calil, que era segunda-feira, 8 horas da noite, que era na Rádio Trianon. Nunca mais esqueço disso, Rádio Trianon. Tinha a subsede do Santos em São Paulo e tudo mais. Muitos amigos meus se associaram na subsede lá. Então eu conheci o Pérez dessa época. Não só o Pérez, como o Laor, entre outras figuras, né? Só que eu era muito novo, então as pessoas não levavam muito a sério e tudo mais, tá? A gente é como torcedor, né? É difícil ser sócio do Santos, né? Eu sou do tempo que você recebia ia um portador na porta da sua casa com uma caixinha te cobrar a mensalidade, né? A carteirinha vinha assinada pela mão do presidente, do próprio presidente. A minha primeira carteirinha foi assinada pelo presidente Marcelo Teixeira, primeira vez que ele foi presidente do Santos Futebol Clube, né? Então, eu vivi uma história, né, assim, e fui torcedor e tudo mais, e naquele momento a gente acabou indo conversar com o Pérez, deu certo e foi, né? Eu não me preocupei muito com aliança e tudo mais, porque eu entendia que o guardião do clube é o Conselho Deliberativo, em tese, né? Em tese, o guardião é o Conselho Deliberativo. Então, eu ia ser uma figura que ia ser independente, como sempre fui. E, Pedro, eu queria saber se nesses bastidores da negociação para a união entre Pérez e Rolo, se vocês já detectavam algumas discordâncias entre os dois, né? Esses dois os dois parecem ser pessoas muito diferentes, e se naquele momento vocês entendiam que em algum momento poderia rolar algum atrito entre os dois, ou se quanto tempo durou a paz? A paz, a partir do momento que o Pérez assinou a posse, você já começa a ter aqueles problemas de... É um clube político, o clube é maior em tese que a cidade, né, porque é um clube do mundo, todo mundo conhece, dá uma projeção às pessoas e começa a ter uma questão de vaidade, de apadrinhamento político, trazer gente de A, B e tudo mais. Até a minha posição incomodou muita gente, né? Eu não tinha uma posição remunerada, mas assim, era uma posição de destaque e eu era recorrentemente perseguido pelas pessoas mais velhas, algumas pessoas que nunca tiveram oportunidade, pessoas que não se incomodavam com a minha presença lá. Então, é natural, toda empresa de interesse público tem um interesse escuso, né? E as pessoas acabam te ferindo pessoas de bem, né? Eu falava que o Santos era um moedor de carne de gente. Você sentou, de reputação. De reputação. Você sentou lá, você já tem o título de picareta, né? Todo mundo que senta na cadeira lá, ou é apadrinhado político, ou é picareta. Então já é o título, né? E eu fui para ser diferente, né? Eu fui para fazer, mantive minha convicção do início ao final. E como você analisa hoje? Alguns anos se passaram, entrou o Rueda, sim, agora o presidente Marcelo Teixeira. Como você avalia a gestão que você foi membro do José Carlos Pérez? Foi a última gestão que a gente teve performance de fato esportiva, né? Futebol, clube de futebol é performance esportiva. Nós fomos perseguidos em todos os aspectos
Nossa folha era menor do que a folha do time de 2019 era menor do que a atual folha, mas não era pouco, era pouca diferença, era muito menor. Hoje a folha aí somando com administrativo e tudo mais, tal, e direito de imagem, tudo mais, era mais de quase 18 milhões de reais, né? A do Santos, no meu tempo era 14, né? Era 14. Então, nós não tínhamos tinham pessoas que eram oriundas da política, mas nós tínhamos muitos profissionais, né? Nós tivemos diretores de futebol de repercussão nacional. Nós tivemos o Ricardo Gomes, nós tivemos o Paulo Tuori, nós tivemos o William Thomas, nós tivemos o Jorge Andrade, nós tivemos profissionais de fato, de mercado, né? Não é alguém que jogou no clube, saiu pela porta dos fundos e virou, depois do nada veio dirigente sem ter estudado, sem ter tido algum repertório. Não, nós íamos no mercado buscar. E as pessoas cobravam isso. Não tem relação com o Santos, não tem vínculo com o Santos. No meu tempo só se falava isso. Não tem lastro com a cidade, com a política, não sei o que, identidade com o clube. Gente, estamos falando de uma empresa profissional, eu tenho que ter profissional. Mesma coisa o Frazão, quando veio. O Frazão hoje ele é CEO do Allianz, né? O cara é responsável por todos os shows. O nosso diretor de marketing foi um dos caras que trouxe o Lollapalooza pro Brasil, cara. Era um dos caras que trabalhavam no Rock in Rio, na agência Geo. Não é um cara que veio pela mão da política, que passou 2, 3 vezes no Santos. Não, era um profissional de mercado. Nós tiramos ele do Flamengo. Nós tiramos ele era gerente de marketing do Flamengo. No auge do Flamengo. Nós tiramos do Bandeira, a gente tirou ele de lá. Então, a gente tinha uma equipe boa, né? Lógico, naturalmente você tem que atender alguma questão política, né? Mas as pessoas, a volúpia por todo mundo trabalhar no clube, o RH da cidade, era um absurdo. Foi aí que o Pérez foi penalizado. O Pérez não dava atenção para a política. Ele não queria nem saber da política. E o Rolo não. O Rolo era um homem político, né? Ele queria atender todo mundo e tudo mais. E aí gerou os conflitos com o Pérez. Eu estava no meio termo. Eu votava, eu deliberava com o que eu acreditava e ia contra o que eu não acreditava. Eu não aceito e nunca aceitei pessoas que vêm uma vez a cada 2 meses no clube, falo isso de outros membros do comitê de gestão, inclusive, vem uma vez a cada 2 meses no clube querer deliberar lista de demissão. Eu moro em Santos. Eu conheço as pessoas, eu conheço as famílias. Tem pessoas que foram pela mão da política que tem família, tem pai, tem filho, tem não sei o quê. Um cara que vem a cada 2 meses querer deliberar a demissão de pessoas nessas transições políticas, foi aí que eu me insurgi a primeira vez, né? Porque eu não aceitava. E ainda falei, como é que você faz isso na sua empresa? Você vai uma vez a cada 2 meses e vai deliberar a demissão de pessoas? A gente tá falando de quem? Não, cara, é muito simples saber quem tinha presença dentro do clube e quem não tinha presença, né? Quem queria atender uma demanda política para se posicionar dentro da cidade e quem não queria. Eu estava fora disso, eu nunca quis me posicionar em absolutamente nada político. Eu era sozinho. E aí, eu tinha muito respeito pelo Pérez. Eu tive muitas divergências com ele, brigas, inclusive ameacei várias vezes sair do comitê de gestão, várias vezes. E contei com amigos, que o Fábio Gaia, que amigos que eu fiz, que era comitê de gestão, a experiência, o Fábio Gaia, o Bruno Carboni, o Matheus, que foi um par, que não entrou no mesmo grupo político, mas foi um cara que eu fiz uma amizade muito grande e que me convenceram a ficar. E alguns colaboradores também do clube, né, que me convenceram a ficar, porque eu me insurgi várias vezes. É difícil você ficar, você ter sua família atacada, você tá liderando o Campeonato Brasileiro, da Série A, não é da Série B, da Série A. Você tinha o técnico fenômeno do momento, você tinha um time que era mais barato do que esse, que tinha atletas de renome, tinha atletas que deram certo e que não deram certo, e você ir trabalhar na porta da Vila Belmiro e ter o seu carro vandalizado, né? Liderando o Campeonato Brasileiro, vandalizado, né? Você passar por uma pandemia onde o clube não mandou nenhum colaborador embora, mas a lei te facultava a reduzir o salário, reduzir salário. Todos os colaboradores passaram por redução salarial em várias empresas no Brasil inteiro. Por que não ia ser diferente no Santos com o atleta? O Santos foi o único clube que reduziu folha salarial de atleta. E outra coisa, todos os atletas que se insurgiram, como Everson e Sacha, perderam na justiça e ainda tiveram que pagar sucumbência para o clube. Então, era uma opção, ou a gente preservava colaborador do clube, que é a essência de uma instituição de alta performance. O Santos não tem estrutura nenhuma, o Santos não tem nada. O Santos tinha pessoas.
Todos os colaboradores do departamento de futebol profissional eram profissionais de mercado. Quando entrou o salvador da pátria, Andrés Rueda, e outros salvadores da pátria, especialistas em futebol, né, que tinha o cara que o CG do Andrés que ia cuidar do futebol, especialista, né, nunca trabalhou no futebol, mas era especialista, nunca chutou uma bola, mas era especialista. Começaram a mandar todo mundo embora. Mandaram embora o Dr. Galotti. O Dr. Galotti hoje ele é diretor médico do São Paulo Futebol Clube. O cara veio da seleção brasileira, o cara era do COB, do Comitê Olímpico. O Santos teve a maior performance médica em 2019. O Santos tinha scouting de mercado, né? Tinha o Bebeto, que era da seleção brasileira, campeão olímpico. Não era um tuiteiro, né? Era um cara... Não era um tuiteiro que foi trabalhar de tuiteiro, trabalhava numa secretaria de comunicação e depois foi trabalhar no Santos, como analista. E outra coisa, as pessoas têm dificuldade em entender o que é análise de desempenho e o que é mercado, scouting. Né? Análise de desempenho, eu que sou leigo, não tenho formação nenhuma no futebol, faz universidade de futebol, CBF Academy. Análise de desempenho, ele subsidia a tomada de decisão do técnico. Ele trabalha direto com a comissão técnica. Ele é o cara que analisa a performance, quanto o cara correu, quanto o cara não sei o quê, compila todos os dados da fisiologia, da fisioterapia, departamento médico e auxilia o técnico a tomada de decisão. O scouting é outra coisa. O scouting ele cuida do mercado, né? Da análise de mercado, as oportunidades, enfim, como se depurar o teu elenco, como você contratar. Então a gente tinha tudo isso, os caras de um dia para noite mandaram todo mundo embora. Começou primeiro uma perseguição, né? Com alguns colaboradores, né? E depois a demissão de vários. E aí trouxeram salvadores da pátria. Né? Salvadores da pátria. Podem falar o que for do Carille. O Carille vai ganhar a medalha do técnico que subiu o time do Pelé para a Série A. O Carille, ele, por conta desses especialistas e tudo mais, na primeira passagem dele, ele foi depurado do Santos. Né? Foi perseguido também pelo Santos, pelos sábios. Né? O diretor de futebol que trabalhava no Santos, ele saiu do Santos no tempo do Modesto pela porta dos fundos, processando o Santos. Edu Dracena. Ele saiu pela porta dos fundos. Alguém lembra como o Galo saiu do Santos? Em 1997? Saiu do Santos e foi para São Paulo? Alguém lembra? Então, quer dizer, tem pessoas que falam de vínculo com a cidade, mas a gente esquece a história de jogador de futebol, como eles saíram do Santos Futebol Clube. Pouquíssimos honraram a camiseta do Santos. Né? Pouquíssimos abriram mão de recursos financeiros, como o Renato, e no último dia dele de jogador de futebol, ele cumprimentou todos os funcionários do clube. Todos os funcionários do clube. Todos. Né? Ele não saiu processando. Assim como outros. O Renato já abriu mão de dinheiro. Já. O Renato era uma figura... O Renato sim tinha que estar no Santos, eu entendo. Né? No meu tempo ele fazia muito bem. Ele fazia aquela... não era coordenador, era um cara que estava lá servindo de exemplo. Ele é uma figura que... A carreira profissional dele era uma carreira de superação, médica, técnica, profissional. O cara que lutou, ele era um exemplo, ele servia de exemplo. Eu acho que tem outros que servem de exemplo. Né? Tem outros que se prepararam e tudo mais, que se formaram, tiveram experiências, e eu acho que tinham que estar. Mas assim, esse era o meu tempo no Santos. Depois que entrou Andrés Rueda, começou essa perseguição política, perseguição esportiva, baixa performance, perseguir técnico, turnover demais de técnico, de profissionais. Cada 6 meses era uma revolução administrativa o cara fazia. Gente, o cara tratava a empresa, o Santos Futebol Clube, como ele tratava os colaboradores dele de telemarketing. Alguém acha que o telemarketing trabalhar no telemarketing, as pessoas têm atende todas as políticas Google de recursos humanos. Em almoço os caras tinham direito, entendeu? Então, não prefiro nem falar, mas é um passado, mas é isso. Né? Nós fomos perseguidos e a última vez que a torcida do Santos, que nos perseguiu, alguns conselheiros e tudo mais, nos perseguiram, viram performance, foi conosco. A queiram ou não, mas essa é a verdade. Sim. Você citou a questão que inicialmente houve uma aliança com o Rueda e logo você notou que havia alguns problemas, né, na problema severo de caráter. Eu queria saber em que momento isso foi identificado e a partir do que você identificou isso? Cara, quando você vai participar de uma chapa política, o jogo da política é o quê? Quantas fichas você entrega de conselheiros? O meu grupo sempre entregou muita ficha. Né? Eu não era
Eu era a cara de um programa e tudo mais, participava e tudo mais, tal. Mas assim, tinha um staff por trás que você tem que entregar ficha de conselheiros para formar uma chapa. Quer dizer, tem cara que era o especialista de futebol ou que traiu dois presidentes, não, e o cara tava lá, não entregou uma ficha de sócio, nada, e tava bem posicionado na chapa do Rueda. Nós que entregamos um monte de chapa, né, um monte de pessoas aptas a fazer parte do Conselho Deliberativo, que era o nosso sonho, né, escanteado. Né? Então, quer dizer, você tinha um grupo político que era muito forte, o Felipe lembra, nosso grupo político era muito forte, nós tínhamos muitas pessoas aptas a fazer parte do Conselho, e que foram depuradas, foram escanteadas por uma falsa promessa. Né? Ele tinha problema de palavra, ele não cumpria com a palavra. Né? E esse é o jogo. Você acha que se tivesse acontecido essa aliança lá em 2017, do seu grupo, o DNA Santista, com o Rueda, tivesse permanecido lá, o Rueda já teria sido eleito em 2017? Sim, não tenha dúvida. A saída da DNA foi a derrocada do Rueda, você lembra disso? Né? A saída da DNA foi a derrocada. Ninguém entrega 50, 60 fichas para formar uma chapa de 250, 300 nomes. Né? Nós entregamos na época, era 60, 70 fichas. O Santos teria caído antes, então? Não, nós, assim, são as pessoas que estão aí até hoje, algumas trabalham, ajudaram outras chapas e tudo mais, mas são pessoas que naquele momento se insurgiram com ele. Ele tinha problema de caráter, né? Tem pessoas que têm problema de caráter, problema de falar a verdade, era uma fantasia, né? Andrés Rueda era uma fantasia do Santos Futebol Clube, né? O sonho de uma noite de verão, né? Do torcedor que ficou iludido, né? O novo Paulo Nobre, o gestor, ou não sei o quê. E todo mundo sabe o que ele fez. Não precisa perguntar para mim, não precisa nem perguntar para o torcedor. Vocês que são jornalistas, perguntem aos colaboradores que trabalharam com ele. Perguntem. Né? Falso. Né? Ele foi comitê de gestão comigo. Né? Como é que eu posso deliberar? É o que eu falo. Ele era um desses que queria deliberar demissão de pessoas para atender política. Eu falei, eu sou de Santos. Eu moro aqui, eu conheço as pessoas, eu conheço a família. Como é que eu vou demitir um pai de família que acabou de nascer a filha? Por questão política, sem avaliar o cara profissionalmente, porque ele fazia parte do grupo do Modesto. Ou era do grupo do Marcelo. Só se falava isso no meu tempo. Né? Não, tem que demitir porque fazia parte do grupo do Marcelo ou do Modesto. Né? Tiveram muitas pessoas que trabalharam na administração do Modesto que eram muito boas. Outras muito ruins. E outras que não trabalhavam. Né? Da mesma forma, tinha gente que estava no clube desde o tempo do Marcelo e que estavam lá por merecimento. Né? Tinham pessoas que eram, inclusive, trabalhavam no futebol, que eram parentes de um cara muito próximo ao Marcelo e tudo mais da administração do tempo, só que eles são bons profissionais, são profissionais de mercado. O sobrinho do Modesto trabalhou, não trabalhou com vocês? Sim, não, com o sobrinho não. Não. Gustavo, Gustavo, não Gustavo eu conheço, o Roma eu conheço, é um profissional de mercado e tudo mais, tal, e não trabalhou com a gente, ele saiu, acho que antes até. Ah, tá. Ele saiu antes. Achei que tinha... Não, tinham profissionais que vieram no tempo do Modesto e que eram excelentes profissionais, né? Que estavam aí e tudo mais. Assim, a gente eu procurei fazer uma análise pessoal, né? Só que tinha análise política, aí tinha a briga, o Pérez que queria manter e o Rolo que queria trocar. A turma do Andrés, o Andrés era CG comigo, que queria que o Pérez atendesse o Rolo e a política para ter paz. Né? E como que foi a história da portaria? Que a portaria foi ali escancarada. Aquela portaria que o Pérez solta, tirando a autonomia do Orlando, não. Ali foi escancarada. Então, mas aquilo não era uma... assim, as pessoas, é o que eu falo, e depois a gente, quando for chegar no meu caso, da minha associação esportiva, eu vou explicar. O problema do Santos é que os conselheiros nunca nem leram o estatuto. Eles não conhecem o estatuto. Não conhecem. E nenhuma demissão pode ser feita sem o aval do presidente. Nenhuma demissão, nada pode ser feita no clube sem o aval do presidente. O que estava acontecendo era o vice-presidente à época deliberava uma demissão, queria demitir alguém.
chegava no comitê de gestão lá e pautava a demissão sem o consentimento do presidente. O presidente não pautava. Né? Eu convido a todos, e é pacificado na justiça, lerem o artigo 65, item 5. Mandei para o Felipe. Felipe, toda vez que você entrevistar algum presidente, algum dirigente do clube que toma decisão, pergunte sobre esse item do estatuto. Cabe ao presidente do comitê de gestão implementar as decisões do colegiado, do comitê de gestão, de acordo com sua convicção ou melhor interesse do clube. Eu não preciso falar mais nada. Quem manda é o presidente, independente do comitê de gestão. Está no estatuto e ninguém nem leu. Então nós temos uma decisão colegiada, mas na verdade é o presidencialismo. É o presidente que implementa de acordo com a sua convicção. Está escrito no Estatuto do Santos. Fizeram mudanças estatutárias e que o sócio, sem ler, iludido pelo ruidismo, né? Ruidismo, tirou direitos de si próprio. Sim. Tirou seus direitos, acreditando numa fantasia. Como eu lutei contra essa mudança de estatuto? Porra, não, todo mundo. Só que tinha embarcado o quê? SAF estádio. Era a modinha. O Rueda passou o carro. Só que esse artigo, eles não tiveram a decência de mudar. Então, o comitê de gestão, ele serve como um conselho de administração, não é? É só fazer uma alusão, por exemplo, a Americanas.com aí, né? Que teve problemas, o presidente e alguns executivos foram punidos, né? Inclusive 2 foram presos e tudo mais, tal. Os conselheiros de administração estão aí no mercado, são figuras conhecidas. Então o comitê de gestão do Santos, ele não tem função executiva, né? Ele é uma função de deliberativa, de aconselhamento do presidente e tudo mais. E cabe ao presidente, conforme o estatuto, implementar essa decisão ou não. O que não pode é qualquer conselheiro ou o vice-presidente pautar uma demissão e o presidente não participar, porque é o presidente que implementa. Então, essa portaria deixava bem claro isso. E outra coisa, na época era o diretor jurídico do Santos era o Dr. Daniel Bikoff. Né? O Dr. Daniel Bikoff conhecia o estatuto do clube, né? Foi um dos membros que escreveu essa atualização do estatuto, que deu direitos ao associado, né? Do voto direto. Então, era um cara que conhecia, não era qualquer Zé Ruela, com perdão da palavra, do Conselho Deliberativo. Tinha gente que não toma conta da própria casa, mas ia no Conselho Deliberativo apontar o dedo para mim. Né? Então, é isso. É um circo. Né? Mas está no Estatuto. E eu obedeci o Estatuto. Poucas pessoas, então, conhecem o Estatuto? Pouquíssimas, raríssimas. E eu te pontuo. Marcelo Teixeira não que conhece o Estatuto. Muito. Muito. Porque esse estatuto foi feito para ferrar o Marcelo Teixeira. O estatuto anti-Marcelo. O estatuto que esse foi feito vários penduricalhos, era para ferrar com o Marcelo Teixeira. Né? Ele conhece o estatuto como ninguém. Como ninguém. Outros eu pontuo. Paulo Schiff foi presidente do conselho. Eu vi a entrevista do ex-presidente do conselho aqui do clube, lá do tempo do Modesto. Ele não conhecia o estatuto. Não conhece o estatuto. Porque eles quiseram expulsar o Odílio numa votação totalmente irregular. O Odílio está... Sim, ganhou na justiça. Ganhou na justiça tudo. Porque é fácil falar, o difícil é provar. Né? O Santos é uma mentira. O Santos tem um orçamento de 300 milhões com uma receita ordinária de 150, 120. O Santos já começa o ano já deficitário, dependendo de venda, dependendo de performance e dependendo de um salvador da pátria. Então, quando eu falo de administração, aquele modelismo, ruedismo e tudo mais, né? Eu tenho que fazer os associados se situar que o Santos, primeiro, e os conselheiros, não adianta eu votar um orçamento de 300 milhões, sendo que eu tenho receita ordinária de 120. Eu tenho que me situar. Não adianta eu ter uma folha hoje de 18 milhões estando na Série B. Né? Mas assim, enfim, o Conselho aprovou isso, o Conselho aprova isso. Então, para que serve o Conselho? O Conselho se engana e engana o torcedor. Eu não estou falando mal dos conselheiros, né? Mas eu tenho alguns, inclusive quem é responsável pelas peças orçamentárias, por Conselho Fiscal, tá aí um que foi expulso ontem do Conselho Fiscal. Tentou ferrar todo mundo, com perdão da palavra, todo mundo em tudo que era administração como membro da CIS, e não conhece estatuto. Não conhece estatuto.
Ele não conhece, ele é tão, aí depois, ele é tão burro, com perdão da palavra, que ele não conhece, a defesa dele está dentro do artigo 65, item 5, item E. Na gestão Pérez, a sensação que ficava para o torcedor é de que muitos profissionais ficavam pouco tempo no clube, né? Chegavam e logo iam embora, muitos falavam da relação do Pérez com esses profissionais. Queria que você falasse para a gente se realmente havia problema da direção com esses profissionais, de se manter profissionais do clube nesse período? Olha, a espinha dorsal o clube sempre teve, né? Nós tínhamos profissionais que ou por alguma proposta saíram, né? E nossos profissionais eram de mercado. Nós trouxemos no início da administração o Gustavo Vieira, que era do São Paulo, foi diretor de futebol de São Paulo, um jovem e tudo mais, e que acabou naquele momento entrando em conflito em contratação de atletas com o próprio técnico da época, né? Que o técnico não era a opção em tese dele. Esses caras têm relacionamento com empresários, mas ele é um excelente profissional. É um advogado hoje eles são donos da SAF, do Botafogo de Ribeirão e tudo mais. Todas as vezes que encontrei com ele, é um cara de altíssimo nível, né? Mas se não orna com o técnico, você não vai com a cara do técnico, cara, você pode fazer qualquer milagre. Não tem, o técnico é o grande mandatário do centro de treinamento, né? Então acaba acontecendo isso, não era a relação com o Pérez. O Pérez é difícil de se relacionar com qualquer pessoa, mas era um cara muito legal, eu tinha muito respeito por ele. Porque primeiro era uma pessoa mais idosa, muito mais experiência e tudo mais, era um cara extremamente engraçado, tem histórias históricas, né? Ninguém nem sabe que as taças do Mundial do Santos no Memorial da Conquista não são as originais, né? Que as originais se perderam, né? E que o Pérez tem uma passagem muito interessante sobre isso. Então conta pra agora, eu quero saber. Não, eu sei. Só para concluir os profissionais, nós tivemos o Gustavo Vieira, nós tivemos o Ricardo Gomes, né? O Ricardo Gomes saiu do Santos por uma proposta de ser diretor de futebol, gerente de futebol no Bordeaux, né? No clube que ele fez história. Nós tivemos Paulo Autuori, nós tivemos William Thomas. Esses profissionais, alguns profissionais que saíam, né? Eu já tinha na vacância alguém já apto a assumir. E com o apoio do presidente, do comitê de gestão, né? Eu e o Matheus, a gente sempre estava mais presente, então a gente naturalmente acabava tendo mais relacionamento com os técnicos e com os dirigentes e tudo mais. A gente viajava bastante, né? Mas eram profissionais de mercado. Agora, que profissionais de mercado tiveram na administração do Rueda? Quem conseguiu trabalhar com ele? Né? Técnico saiu metralhando, dirigente saiu metralhando, funcionário saiu metralhando, e comitê de gestão, soldados leais dele, que era o cara que estavam do lado dele, que ajudaram a eleger, saíram metralhando o cara. Então, é difícil, cara, é uma relação, futebol é muita projeção, seja para o profissional da ponta, que está lá trabalhando, jogando e tudo mais, seja para quem está na política. Então, é difícil trabalhar, né? É difícil, é muito legal, é uma experiência muito legal, mas, cara, você tem que ser... muitos valores, assim, ideologismo e tudo mais. Você tem que ter o ideal, ser campeão. Agora, viver de ideologia e tudo mais, esquece. A prática é outra. Pedro, vou usar um termo que você usa bastante, que é bizarro. Conta pra gente qual foi a história mais bizarra que você viveu com José Carlos Pérez. Puta, várias. Ele é uma figura extremamente engraçada, né? E é um cara muito simples e tudo mais, de uma família muito legal, né? Foi covardemente atacado várias vezes. Inclusive, alguns agentes da política foram na casa dele, no prédio dele, né? No meu já sabem como que funciona, se for no meu prédio, né? Agora no dele, ele não reagia a nada, então foram na casa dele. E, cara, histórias... primeiro que ele era um cara que se alimentava extremamente mal, né? Extremamente mal, comia de tudo. Então você tinha no escritório dele, tanto de Santos quanto de São Paulo, era coca, refrigerante, era um monte de porcaria que ele comia o dia inteiro. Um cara de 70 anos, né, é difícil, e ele comia aquilo e tudo mais, e era só porcaria, né, só porcaria. Tanto é que você me vê hoje, e como eu era, né, eu perdi 20 quilos, né. Eu comia um monte a gente comia um monte de porcaria nessas reuniões e tudo mais, e ele achava engraçado e tudo mais. Outra coisa que era muito engraçada, o café no Santos sempre foi liberado lá na presidência, todo mundo ia lá visitar, tomar o café.
ele cortou o café, cara. Cortou o café, não tinha café. Chegava lá, não tinha café. Não tem café. Né? O pessoal falava dele e tudo mais, tal, falava muito mal dele, mas tinha coisas que era miséria mesmo. Não tinha café. As reuniões do comitê de gestão no tempo do Modesto, o Modesto também era desse jeito, né? Era um cara muito amável, tinha muita gente, falavam das coxinhas, tinham nas reuniões do comitê de gestão e tudo. Minha primeira reunião do comitê de gestão foi assustadora, era coxinha, salgadinho e tudo mais, chocolate e tudo mais. E o Pérez cortou. Então, se a gente queria comer alguma coisa, ou comia essas porcarias que tinham, um senhor de 74 anos comendo barra proteica de 40 gramas de proteína, né? Aquelas de exercício, né? Viagens, então, ele esquecia os documentos, né? Viajar, tinha uma vida muito corrida, assim, muito atrapalhada. Tinha a vida pessoal dele, tinha a vida no clube, e esquecia as coisas, às vezes esquecia até bagagem, né? A bagagem dele, roupa, né? E era muito engraçado, né? Cara, você está citando essa questão do Pérez, né, desse jeito dele. Eu queria saber como foi a negociação com o Sampaoli e como foi o trato Pérez e Sampaoli, né? Porque parecem ser pessoas completamente opostas. O Sampaoli também acelerado, mas acelerado de uma outra forma. Como era manter, e acho que você, de alguma forma, fazer uma intermediação entre os dois ali, como foi a negociação e como era o dia a dia dos dois profissionais? Cara, o dia a dia, o Sampaoli... saber primeiro como que ele chegou no Santos. Então, o Pérez tinha um contato com grandes empresários, né? Não era um empresário exclusivo, eram vários empresários e tudo mais. Tinha um advogado que ofereceu 2 técnicos estrangeiros. O Pérez já tinha uma assina por técnico estrangeiro e tudo mais. O Ariel Roland estava quase fechado na época, né? Cara, o Ariel Roland foi uma conversa e tudo mais, tal. Teve Ariel Roland, teve José Peckerman, teve uma série de atletas. O Pérez conversou com um monte de atletas. E aí, do dia pra noite... Ele conversou com o Guardiola? O Pérez conversou, não, o Guardiola não, ele conversou com o Tata Martino. Ele conversou com o Tata Martino, o empresário do Tata Martino, e conversou com aquele que era do PSG, o argentino, esqueci o nome, tanto que agora acho que está em alguma seleção aí nos Estados Unidos, né? Eu já lembro o nome dele, perdão. E conversou com um monte de gente, e a gente dando sugestão de um outro técnico brasileiro e tudo mais, tal. E aí, do dia pra noite, ele chega para 2 CGs, e não era eu não sabia, não sabia mesmo. Ele chegou para um CG, que era o Paulo Schiff pode contar essa história, aliás o Paulo Schiff é um cara que tem muita história, e aí ele comentou o que o Pérez o que ele achava do São Paulo, que existia a possibilidade. E aí o Pérez foi do dia para a noite, foi para a Argentina, conversou, e aí ele começou a chamar porque já existia um conflito. A gente já vinha de um conflito muito grande, gerado pelo Orlando, o Rolo e tudo mais, de comitê de gestão, o próprio Andrés Rueda, o próprio Zé Carlos de Oliveira, né? Figura bizarra também, né? Do Santos, que passou pelo Santos, conflituosas e tudo mais, falsos, que vazavam informação e tudo mais, né? E aí o Pérez conversou com algumas pessoas, e aí depois ele conversou comigo. Eu falei, tem como, né? Não precisa nem deliberação, né? Tem que trazer o cara. O cara... E aí conversou, e a gente não acreditava, né? A gente não acreditava que ia dar certo o negócio, e deu super certo, né? E quando o cara veio para São Paulo, né, primeiro as exigências deles eram absurdas, né? Não era de atleta, era de estrutura. Foi quando a gente fez trocamos todos os médicos, todos os fisiologistas, o fisiologista ficou, mas trocou a estrutura abaixo, trocou o fisioterapeuta, trocou todo mundo. Era exigência de staff. O São Paulo, ele trabalha com staff, ele é um personagem, mas ele é um excelente gestor de recursos humanos, dele, né? Dos deles, de fato, né? Porque diz que do clube ele atropela, né? Não, atropela todo mundo. Comigo era um respeito, primeiro foi, aí a gente conheceu e tudo mais, eu não estava na apresentação, desafio alguém a achar alguma apresentação, festa, nunca. Não estava nenhuma, não fui na apresentação e tudo mais, eu falei, dia 2 de janeiro, aí começamos a ver a lista de exigências dele, negociações, eram cobranças e cobranças por atletas, por estrutura e tudo mais, e às vezes para tirar um profissional do mercado, tirar o Bebeto do Corinthians, né, do analista de desempenho, que era um cara que ele queria, para trazer para o Santos era difícil, outro profissional, médico, fisiologista, aquele staff dele pedindo tudo, eu falei, ixi, dia 2 isso não vai dar certo, porque tem o bairrismo de Santos e tudo mais, imagina se
começar em janeiro mandar uma lista de demissão de colaborador para trazer essa gente toda nova, vai dar problema. Deu dia 2 de janeiro de 2019, 6 horas da manhã, São Paulo estava na Vila Belmiro, no CT. No CT. Ele já tinha vindo, assinado o contrato, voltou, passou as festas e veio para Santos. E aí olhou, vistoriou com o Pérez, foi um carnaval de pedidos, né? E, por exemplo, você vai comprar equipamento de academia, equipamento de treinamento e tudo mais, isso não é você chegar aí numa loja e comprar, né? Demora para chegar aqui. E ele queria, porque queria aquilo imediatamente. Ele não se conformava. O Santos, o nome que era, não ter uma estrutura com os equipamentos que ele achava que era a média do mercado. E aí a gente começou a correr, né? O financeiro do clube, o diretor jurídico, o gerente jurídico, o pessoal do futebol, né? Suprimentos e tudo mais, trabalharam muito, muito, muito. E o jurídico, contratação de jogadores, junto com o Pérez e tudo mais, deliberando. Era um arsenal de pedidos, né? E isso isso aconteceu nos outros clubes, né? Ele pedia, e para ele ele era vaidoso pra caramba. Então só o que dava certo era o que ele pediu. O que não deu certo é óbvio que não foi o que ele pediu, né? É óbvio, mas é parte do jogo, e você tá no futebol, você tem que aceitar. O Cueva foi ele que pediu? Foi ele que pediu, inclusive o advogado dele é o mesmo, o advogado de São Paulo é o mesmo do Cueva. Ele foi técnico a vida inteira no Peru, lá no Peru, ele conhecia o Cueva de categorias inferiores, entendeu? Então ele colocou lá, tinha a lista de opções dele e tudo mais, você ia tentando o que ia dar, ia argumentando. Só que o advogado dele, Fernando Baredes, podem pesquisar e tudo mais, era o mesmo advogado de São Paulo. Então é fácil de falar, o difícil é, de fato, sustentar, né? Ele pediu e depois não quis mais. Eu fazia todas as atas do comitê de gestão. Todas as atas. 100%. Eu tinha todas as listas de contratação, eu tinha todos os jogadores que o Pérez negociou. É a minha palavra contra dele, desafio qualquer um. Desafio qualquer um. Só que é o seguinte, tem negociações, falam de empresário A, empresário B. Hoje você tem 2 empresários que fazem todos os negócios. No meu tempo, o Billy Arce foi oferecido pelo mesmo empresário que trouxe hoje umas 40 vezes. E não tava, né? Entendeu? E os mesmos atletas que passaram com a gente em 2019, só se falam até hoje deles. É Luan, é Geluca, é isso, aquilo, tudo. E esses caras vieram tudo na época de empréstimo, salário baixo, não sei o que, e tudo mais. A gente empurrando para tentar montar um time competitivo, né? Mas a gente tinha um staff muito bom. Era o principal do Santos Futebol Clube, muito mais que os atletas. Os atletas não se machucavam, quando iam pro DM se recuperavam. E engraçado, tinha um atleta que o São Paulo não queria, de jeito nenhum, que era o Sacha. O Sacha mostrou, trabalhando, que era um atleta que mereceu a chance. Porque ele trabalhava, cara. O Sacha trabalhava muito. Ele mostrou no campo que mereceu a oportunidade. E virou o homem de ferro de confiança do São Paulo no time. 3 meses depois. Ao mesmo tempo, quem lembra o time inicial de 2019, o Yuri Lima, o Yuri tava lá, jogando, treinando. Então, o Yuri foi uma decisão administrativa tirar ele. Porque se tivesse deixado o Yuri lá, o Yuri estaria jogando até hoje. Estaria jogando com o São Paulo, sendo relacionado. Então, você tem que intervir em algumas situações. Né? Enfim, algumas coisas deram certo, outras não. Mas a performance tá aí, e todo mundo sabe quanto o Santos arrecadou só de televisão aquele ano. Que nunca arrecadou na vida aquilo ali. Né? Foi 110 milhões entre prêmios e arrecadação de audiência de televisão. E quando ele pede o Everson pra tirar um... Cara, essa foi uma história... porque o Vanderlei era um ídolo. O Vanderlei era o ídolo dos funcionários, da administração. O Vanderlei era um caráter, assim... É um bem do futebol, né? Literalmente. E tinha, na época, o Sérgio Dimas. E o Sérgio Dimas falou, não tem como trazer ele defendia, o Dimas está na seleção brasileira hoje, né? Nosso gerente de futebol está na seleção hoje, entendeu? Então, onde estão os gerentes do Andrés Rueda, né? Entendeu? Onde estão trabalhando, né? Gerente, diretor e tudo mais. E aí, o Dimas defendeu o Vanderlei, eu estava na reunião quando ele falou, não quero o Vanderlei, quero o Campana. Queria o Campana. Nós negociamos com o Campana
E aí ele conversava, o São Paulo conversava com os empresários, né? Ele tinha o gerente dele, que era o Gabriel Andreatta, né? Ele conversava com os empresários, do dia pra noite ele chega, quero o Everson. Sabe jogar com o pé e tudo, mas tem o perfil que eu quero. E aí a gente foi lá e trouxe o Everson. Quando chegou o Everson, o Vanderlei era o maior salário do Santos Futebol Clube. Era o maior salário do Santos Futebol Clube. Não era o Sanches, não era o Braia, não era a Cueva, não era ninguém. Aliás, convido a todos conselheiros irem ver quanto que era o salário do Cueva. Na folha de pagamento dele, quanto que era no tempo de empréstimo, né? Não era um Alfredo Morelos aí, essas porcarias aí que vieram. Era um salário que era dentro do teto. Eu posso até falar. Na verdade, não posso falar, mas era um salário que era bem razoável, né? Bem compatível. Era um terço do que era o do Alfredo Morelos, né? Só olhar lá, conselheiros, né? Vamos lá. E aí, e aí veio o Everson. O Everson ganhava 120 mil reais. Perdão, falei o salário. Ganhava um salário baixo. Salário baixo. E o Vanderlei era o maior salário do elenco, né? O maior salário do elenco. Ídolo e tudo mais. E o São Paulo só queria pôr o Everson. E aí começou os conflitos, né? E administrar esses conflitos de atleta mais satisfeito. Ele tratava mal os atletas que ele não queria. Ele tratava muito mal. E é assim, cara, a corda tem que ser esticada o tempo inteiro. Fala-se muito da relação. Então, para mim, o Marcelo tá vendendo ilusão pro ano que vem, fala que não, vai vir o Sampaoli, e aí vai o Soteldo. Não era muito fácil essa relação Soteldo e Sampaoli, né? Na verdade, era muito boa a relação entre eles. É que o Soteldo era um cara que tinha um externo agitado, movimentado, um jovem de muito talento, né? Muito talento e estrangeiro, muito querido, a torcida idolatrava. E o São Paulo era extremamente exigente nos treinamentos. Na verdade, o São Paulo não, Jorge Désio, né? Ninguém fala dele, né? Jorge Désio, Carlos Désio, né? O próprio preparador físico, Pablo. É o que bateu no Pedro, né? Cara, ele já fez aqui, ele fez aqui. Fez aqui também, coisas assim, desse nível, era empurrão. Tem vídeo na Santos TV, inclusive, né? Soteldo e São Paulo logo no início, lá, o Soteldo estatelado na maca, lá o São Paulo indo, tirando. São Paulo tirava todo mundo do DM. Ah, eu tô com dor, não posso te treinar, não posso. Não pode treinar, mas pode assistir. Todo mundo no campo, cara. Todo mundo no campo. Me lembro, o Dr. Galotti era uma figura ímpar. Nenhum jogador dele com ele se criava. Nenhum, cara. O Dr. Galotti sabia o cara que bebia. Os médicos sabem o cara que vão treinar, que bebiam, vão churrasco e tudo mais. Os caras bebem, né? Sabiam. Então, e ele tirava e falava. Fisiologia, o cara sabe, né? Pedro, uma questão que eu queria saber, você citou a questão do Soteldo, né, que o Felipe perguntou sobre Soteldo e Sampaoli. Eu queria saber um pouco sobre a negociação do Soteldo, porque foi um dos maiores problemas, até futuros do Santos, né, sobre a dívida em relação a Santos e o Achipato, né, que ficou e se decorreu no decorrer dos anos, a gestão Rueda também prolongou ela, depois teve a questão na verdade, o Rueda dobrou o débito, né. A questão é o seguinte, nós contratamos o Soteldo e a gente não tinha dinheiro, não tinha fluxo de caixa. O Santos nunca tem fluxo de caixa, não tem dinheiro para contratar. Então você contrata o quê? Parcelado. Né? A primeira prestação do Soteldo vencia no meio da pandemia. Venceu no meio da pandemia. Jogou 8 meses aqui, 6 meses, vencia no meio da pandemia, 1 ano depois. Né? E, cara, futebol não tinha dinheiro. Né? Só que é o seguinte, o Andrés Rueda se apropriou de cenários, né? Na verdade, eles são muito burros, né? Eu falo que eles não conheciam o estatuto, não conhecem o estatuto e não conhecem nem a regulamentação da FIFA. O Andrés Rueda vendeu para a torcida que o Santos podia ser rebaixado. Nenhum clube pode ser rebaixado em competição vigente. E ele só pode ser rebaixado, só pode ser qualquer processo, seja ele na justiça comum, seja na justiça esportiva, ele só sofre a penalização depois de transitado e julgado. Como é que você rebaixar? Você toma sanções, toma um transfer ban, você não pode contratar na próxima janela, na janela de janeiro, da gestão seguinte e tudo mais. Mas, por exemplo, o Kleber Reis, não fomos nós que contratamos, né? O Kleber Reis, quando a gente assumiu, existia um processo já na FIFA. Já existia um processo na FIFA. Eu tenho que antecipar o pagamento. O processo nem foi transitado e julgado, eu vou ter que me antecipar para pagar?
Não, eu vou esperar transitar e julgar e depois eu tento fazer um acordo. Só que o Kleber Reis estourou no meio da pandemia. A FIFA começou a estourar um monte de processo. Estourou no meio da pandemia. Transfer ban. No meio da pandemia. Não fomos nós que contratamos o Kleber Reis. Não fomos nós que fizemos as repactuações do Kleber Reis. Né? Foi um empresário daqui da cidade. Ele pode contar muito bem isso e tudo mais. Taveira. Um cara muito... eu gosto dele. Eu acho ele um cara legal e tudo mais. Tenho um bom relacionamento com ele. Mas assim, ele foi lá, não tinha dinheiro. Mas, por exemplo, o Bruno Henrique... Bruno Henrique ficou 300 mil de dívida. Pô, a última prestação do Bruno Henrique vencia em setembro de 2020, que era no auge da pandemia, a última, de 300 mil. Né? Nós pagamos 90% do Bruno Henrique. Né? Então foram fantasias vendidas pelo Rueda, que o Santos ia ser rebaixado, e que a torcida embarcou. E processo, ele só sofre sanção depois de transitado e julgado. Não na inicial. A gente está indo para o final da nossa entrevista, a gente não pode deixar de falar sobre o acordo com a W Torre, né? Você que estava no dia 01 aí, como que foi, como que começou essa conversa com a W Torre e como você vê o projeto aí, depois de tantos anos ainda parado, né? Eu vou falar bem... Eu já apelidei de Arena Cortina de Fumaça. Eu vou falar bem objetivamente, né? Na verdade, o projeto o Pérez sempre teve um sonho, né? Uma visão de ter um processo de retrofit, tentou de tudo. Quando fez o projeto com Arthur Catiborian de retrofit, aquilo deu uma repercussão e o Walter Torre procurou o Santos. Inicialmente era para o Santos participar, junto com ele, da concessão do Pacaembu. No dia que a Universidade do Futebol entregou a carta e o W Torre entregou a carta pela concessão do Pacaembu, eu estava lá. E eu não fiz fotinho no Instagram, no Facebook, não fiz diário da minha vida no Santos. Não, ninguém nem sabia. Eu estava lá. Isso aí é uma indireta pro Marcelo Teixeira? Não. Marcelo não. Marcelo é o presidente do Santos Futebol Clube. Mas tem uns figurões aí que a gente, Porque diz que é o presidente influência, né? Não. Ele vive um momento de influência. O Marcelo é o presidente do clube. Agora, tem umas figuras enfadonhas que não tem função executiva nenhuma. Não só no Marcelo, mas no Rueda, né? Tinha até comentarista de Big Brother, né? Nada contra. Né? Cadê o comentarista especialista, né? Em gestão, cadê o cara, né? Sumiram. E compliance e tudo. Cadê esses caras, né? Do Rueda? Eu falo exclusivamente do Rueda. O Marcelo, ele tem um ponto fundamental na pacificação do clube, né? E tem um mérito muito grande. Agora, aí o Walter Torre participou, começamos a conversar. O Walter Torre falou, esse projeto do Arthur não vai funcionar. Porque uma arena ela precisa ser viável economicamente para a gente para a gente colocar dinheiro e buscar um investidor para viabilizar e tudo mais. Ele falou, vamos contratar um outro arquiteto. Aí ele falou, o Santos precisava de uma arena estilo Atlético Paranaense. Que é a arena mais bonita do Brasil é a arena do Atlético Paranaense. Disparado. É muito bonito, né? O melhor CT do Brasil é do Atlético Paranaense, é melhor até da seleção brasileira. E na época nós tínhamos o diretor administrativo e de patrimônio, era o Fernando Volpato, que a gente trouxe ele do Atlético Paranaense. E o irmão dele foi o arquiteto da arena, né? Aí a gente começou a conversar, a W Torre falou, não, esse cara, o cara faz as lojas da Honda, faz as lojas de tudo, né? O cara tem projetos mirabolantes, né? E construiu um estádio economicamente viável, barato, um dos mais baratos, e o único coberto do Brasil. Com arena cobertura retrátil e tudo mais. E aí, cara, o cara adorava o Santos, né? O Luiz Volpato adorava, o Fernando adoravam o Santos, a história. Quem não gosta do Santos, né? E aí, tem alguns que não gostam. Tem alguns que falam que gostam, então na administração, mas, bom, enfim, deixa pra lá. E aí, o Rueda é um dos que nunca gostou do Santos, ele queria um título de nobreza, né? Assim como teve na história do Santos Futebol Clube alguns. E aí, o Volpato, a gente começou a conversar, a W Torre começou a avançar e tudo mais. Eu participei de todas as reuniões com a W Torre. Do estádio, do desenvolvimento do plano de negócios, da modelagem, diversas reuniões lá na própria Allianz, visitas, jogos, diversas versões do projeto. O Marcelo foi convidado algumas vezes, ele participou de algumas. Enfim, em síntese, o Rueda nunca quis o projeto. Ele queria
Queria ser o pai de alguma coisa, né? E não foi pai de nada. Foi o pai do rebaixamento para a Série B. Ele, seu Zé Carlos de Oliveira, né? Um especialista, aquela turma toda. Né? Tirando a exceção alguns que eu tenho respeito por alguns que trabalharam com ele. Rafael Leal, falo o nome ainda, inclusive, né? Tenho muito respeito por ele. Porque é um cara que sim, surgiu várias vezes. E aí o Santos começou a conversar com o prefeito de Santos à época e tudo mais. Aí fomos em Curitiba falar com o Jaime Lerner, que era um dos maiores urbanistas que faleceu, né? Uma das últimas entrevistas que ele deu foi no vídeo do Santos. Enfim, saiu o projeto, com a W Torre e tudo mais. E aí o Walter Torre falou, temos que passar no conselho. O Walter Torre veio na reunião do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube se humilhar. Foi achincalhado, né? Não, se humilhar. Perfeito. Não, foi gente da pior espécie, as piores perguntas, alguns falaram barbaridade. Não, tinha um comendo, né? Comendo, o cara falando, o outro cortando a unha, mexendo na unha. Tem fotos históricas. Foi deplorável. E foi uma das últimas entrevistas e um dos últimos desejos do Walter Torre, dono da W Torre. Né? E eu acho que com o Marcelo vai sair sim. O Marcelo está trabalhando. Tem pessoas que trabalharam no Santos que estão hoje lá no Allianz, né? O próprio Alan, das escolinhas, Marcelo Frazão, Gisiel. Todo mundo que trabalhou com a gente está hoje no Allianz, né? Veja só, nossa administração é tão ruim que esses colaboradores estão no mercado com salários 3 vezes mais do que ganhavam aqui, né? E não serviam para o Santos, mas servem para o Palmeiras, para a W Torre, para o Corinthians, para o São Paulo, né? Enfim. E aí foi aquilo ali. E aí a gente saiu da administração, aí veio o rolo, queria mudar o projeto, aquela papagaiada, todo mundo queria ser um dono, né? O Rueda não quis o projeto e acho que o Marcelo retomou. Acho que as discussões da cadeira cativa é uma etapa que ele venceu também algumas questões de projeto que ele queria retomar do projeto inicial. Eu acho que das mãos do Marcelo, eu acho que é um presidente que tem capacidade de tirar isso e de fato foi um presidente que fez muito pelo patrimônio do Santos Futebol Clube, reconhecidamente. Então acho que ele vai tirar assim do papel e tem meu respeito por isso. Quer fazer a última rapidinha? Acho que dá para completar. Uma coisa só. Claro. O Pérez era conhecido por ser um ótimo negociador, trouxe Gabigol, trouxe Sanches. Era mesmo? O homem tinha lábio? Eu sempre quis saber disso. O Sanches tem uma história engraçada. O Sanches, Zé Carlos de Oliveira, votou contra o Sanches, né? E aí aí tinha discussão que teve uma briga comigo, porque ele queria ir pro México na excursão, e essa excursão do México estava embarcada a contratação do Sanches. Como é que um cara que votou contra a contratação do Sanches ia pro México negociar com o Sanches? Então nós fomos lá pro México, lá negociar lá com os empresários e tudo mais, tal, com o clube Monterrey, né? Cara, ele era um excelente negociador, cara, porque trazer os caras que ele trouxe, convencendo, e sempre colocando a real, né? Nós não temos dinheiro, precisamos ter performance e tudo mais. O Santos sempre buscou performance, né, no nosso tempo. Esportiva. Eu já ouvi histórias que ele ligava, combinava uma coisa, fazia o cara que chegava no Brasil, agora ele vai fazer assinar e mudava os termos. Na verdade, assim, alguns termos precisavam de deliberação, né? E aí pegava comitês de gestão, como Zé Carlos de Oliveira, Rueda, esses caras que não entendiam nada de futebol, né? Demonizaram a questão da comissão, né? Inclusive imputaram crimes a mim, né? E perderam na justiça, né, em todas as instâncias, né, hoje tá aí o processo para quem quiser ver, né, e aí chegavam na mão desses caras, politiqueiros, baixa performance, baixo astral e tudo mais, e que começavam a demonizar várias coisas, né. Futebol é isso, cara, você tem que pagar comissão para trazer um bom atleta, né, comissão não é um mal, né, lógico que ela tem que ser tudo por dentro, só que no meu tempo, o Santos foi o clube que menos pagou comissão. Em 2019, a gente trouxe, 18 jogadores, foi o clube no futebol que menos pagou comissão. Ao passo que no ano que a gente caiu para a Série B, né, com o Andrés Rueda, o exímio não pagador de comissão, foi o clube que mais pagou comissão, né? Comissões, assim, bárbaras, absurdas para jogadores mequetrefes. O maior né? da história do Santos. Entendeu? Então, quer dizer... O Rueda tinha empresário de estimação? Lógico que tinha. Inclusive um que ele falava aí, Renato Duprá e tudo mais, que ele acusava o Pérez. Inclusive eu fui numa reunião, com o Rueda, numa reunião que tava o Renato Duprá e o Rueda tava do meu lado, né? Eu fui na reunião, era a venda do Lucas Veríssimo,
Né? Eu tava na reunião, porque, cara, esses caras têm relação com a Rússia, com a Inglaterra, tudo passa pela mão desses caras. Né? Quantos anos o Renato Duprat fez negócios no Santos? Né? Desde o tempo de Unicor e tudo mais, Samir Abdurrai e tudo mais, Delcir Sonda, demonizaram o Delcir Sonda. Delcir Sonda perdeu dinheiro pra caramba no Santos. Tinha que, pô, se ele quiser colocar dinheiro aqui, o cara Ele ama o apareceu Santos. agora aí no início do ano. Né? Não, ele tá sempre aí tentando negociar, né? Porque ele pode executar o Santos, né? Em outras questões e tudo mais. E ele é um cara que gosta do Santos, Delcir Sonda. Agora, pô, tem, por exemplo, o que é melhor? O dinheiro do Delcir Sonda ou do Andrés Rueda, né? Torcida que escolhe, né? Tem uma dívida aí no... Gigantesca. Acho que 54 milhões. O Delcir Sonda trouxe, na época, o Marcelo pode colocar, trouxe um time, aquele time do Zé Roberto lá, do Kleber, trouxe Kleber, Zé Roberto trouxe um monte de atleta. Colocou um monte de atleta no Santos, né? O Santos não gastando nada. Né? Não gastando nada. Só que assim, o dinheiro tem um custo. Na época podia o TPO, então você dava percentuais, pedacinhos de atletas, né? Hoje não pode, entendeu? Mas o que é melhor, ter o dinheiro do Delcir Sonda ou o dinheiro do Andrés Rueda? Era melhor o Santos não ter caído, né? Lógico. Eu também acho. Comigo, eu não conheço baixa performance, então fica com quem era as vedetes do Andrés Rueda, né? Deixa eu te perguntar, você acha que o Pérez sofreu um impeachment injusto e você acha que o ano passado o Rueda deveria ter sido impeachmentado? A primeira condição, a primeira infração que o Andrés Rueda foi penalizado, que foi o dinheiro do Cueva, ou seja, o Santos recebeu o dinheiro do Cueva, né? Ele fez aquele carnaval todo, o Santos ganhou na FIFA, já tinha ganhado em todas as instâncias, ganhou dinheiro, pagaram o dinheiro em fevereiro, e ele usou para outras coisas e não pagou o russo. Uma desculpa esfarrapada do Shift, dinheiro lá da Rússia e tudo mais, tal, não sei o que, uma desculpa esfarrapada. Então, quer dizer, naquele momento ele já poderia ter sido afastado. Só que o que? A comissão fiscal, que são os notórios sabedores de tudo no Santos Futebol Clube, né? Os caras sabem de tudo e não conhecem o estatuto. Dagoberto Oliva é um deles que não sabe o estatuto. Tentou ferrar todo mundo, mas não conhece o estatuto até hoje, nem para fazer a sua própria defesa. Né? Por isso que foi expulso do clube e não vai voltar, que foi burro. Né? Não vai voltar nem na justiça. Burro. Então, é isso, cara. Eu acho que ele errou em algumas coisas, pegou uma pandemia, teve performance, pagou um monte de conta que não era da administração dele, era do tempo do Modesto. Todos os jogadores foram contratados de 2017 e nenhum foi pago. Né? Nenhum. Kleber e Reis eram deles e sobrou tudo pra gente pagar. O dinheiro do Rodrigo era finito, né? Acaba. Né? O Santos é uma mentira, né? Um orçamento de 300 aprovado pelo Conselho Deliberativo, mas você tem uma receita de 120, 130. Então, os conselheiros precisam acordar. No vermelho. Tá sempre no vermelho, né? Sempre, sempre. E na Série B ainda mais, né? A culpa não é do Marcelo, né? A culpa não é do Marcelo, tá? O Santos na Série B, né? Ele faz essa folha que é o suficiente para chegar é o que tá dando para chegar na Série A. Pedro, né? Pra gente finalizar, queria que você olhasse para essa câmera aqui e mandasse a mensagem que você quiser para a torcida, para alguém. Pode falar aí um minutinho aí, o que você quiser. Cara, na verdade, eu só tenho a agradecer, assim, sabe? Primeiro de estar aqui, de poder, depois de tanto tempo, falar alguma coisa, né, do Santos. O Santos eu tô voltando a sentir, a voltar a ser torcedor, né? Porque você perde isso, né? Quando você passa por uma administração, você sofre, a sua família sofre, né? Porque você é atacado. Então eu tô voltando isso. Eu parabenizo o Marcelo pela pacificação do clube. Não olha no retrovisor. Acerta, erra, mas não tá olhando no retrovisor. Né? Eu acho que isso é um avanço pro Santos. Né? Um grande avanço. E que Andrés Rueda, a torcida e muitos torcedores, muitos influencers, muitos jornalistas passaram um pano. Ele já deveria ter sido expulso do clube já no Campeonato Paulista de 2022, né? 2023, né? Já deveria ter sido afastado, né? Já deveria ter sido afastado, e não foi. Né? O vice-presidente fez um discurso aqui no programa aqui, vocês enfadonho, né? Quer dizer, no meu tempo ele podia ser terra de ninguém. Né? Qualquer um atacava, fazia, expulsava e tudo mais. Mas agora, no Rueda, tinha um aval para tudo, né? Inclusive para derrubar o Santos.
Eu só tenho a agradecer meus amigos do grupo, os amigos aí que eu conheci no futebol, né, e conheci na política do Santos. Fiz mais amigos do que inimigos e não me arrependo de nada. Absolutamente nada. Eu saí do Santos com as mesmas coisas que entrei. Nem camisetas a mais eu saí, porque eu não levei nenhuma. E desafio alguém a falar alguma que eu levei. É isso aí, esse foi o Pedro Doria, do qual eu poderia ainda ficar aqui mais umas 2 horas conversando e com certeza ele vai vir numa outra oportunidade, tem muita história aí para contar. E agradecer a sua presença, a sua audiência, sempre aqui com a gente no Meu Peixão na TV, na TV Cultura Litoral e também no YouTube do Meu Peixão. Muito obrigado, Andrei. Obrigado, Felipe. Obrigado, Pedro. Um prazer conversar com você. E é isso. Até semana que vem com o Meu Peixão na TV.